perguntar para o Durval, que tem o maior conhecimento sobre o assunto. Primeiro, gostaria que o senhor explicasse para as pessoas, rapidamente, qual seria a diferença da intervenção constitucional militar e de um golpe militar, que isso que eu acho que, pelo que eu converso com as pessoas que são contra a intervenção, é o primeiro argumento que eles utilizam. Veja bem, o próprio nome já fala isso, né? O golpe é uma ação por intermédio da força, mas é para atender exclusivamente apenas uma classe ou apenas para um grupo. Tá? Isso poderia ser utilizado tanto pelo MST como pelo MTST. Todos eles podem fazer golpe, como FARC, como as Forças Armadas podem fazer um golpe também. Isso se elas tomarem o poder somente para elas. Por exemplo, no Brasil nunca teve golpe, né? Se tivesse golpe, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os vereadores, toda a administração pública seria feita somente por militar. Né? Então, nós não temos historicamente aqui um golpe, nós temos contra-revolução. O golpe ele é bem específico para isso. E a intervenção é uma atitude por si só democrática. O povo vai às ruas, como foi tá na Tailândia, tem um vídeo aí que eu botei hoje, que está na RTP de Portugal, salvo engano, mostrando que o povo estava descontente com a sua primeira-ministra e fez a mesma coisa que a Dilma fez, que foi expatriar dinheiro sem permissão do Congresso, que é um roubo, né? Com isso, ela estava armando milícias para invadir o país, depois para ela se manter no poder. Então, o povo não rejeitou isso e começou a praticar desobediência pública, ou seja, ninguém mais trabalhava para não gerar impostos, para ela não ficar mandando dinheiro para o exterior. Primeiro, a primeira-ministra mandou a polícia às ruas para conter, né, no caso, o povo. O governo também, como era corrupto, mandou black box, né, como aqui também, né, para causar tumulto e tudo mais, só que a polícia foi prendendo black bloc, e o povo continuou na rua sem trabalhar. Então, nós não vamos sair daqui até você ser preso. Aí o governo mandou as Forças Armadas foi para o lado do povo, como o povo não estava fazendo nada, disse aí, o que nós fazemos agora? O povo disse, só prende todo mundo, porque quem manda no país somos nós. E prenderam todo mundo. E é assim que funciona uma intervenção. O adjetivo militar é que as Forças Armadas é o povo em armas aqui no Brasil. E isso pode acontecer na Suíça, ou como aconteceu na Islândia também. E isso se faz só com o povo, porque o povo lá já é a própria Força Armada. Para você ter ideia, todo cidadão suíço ele é obrigado a ter um fuzil dentro de casa. A munição, a dotação mínima são 25 cartuchos, é dada pelo governo. Então, se a arma, abrindo parênteses aqui que eu disse até para todo mundo, se a arma fosse sinal de violência, ninguém mais iria comer queijo suíço. E na Suíça, todo cidadão tem a sua arma. Entendeu? Não sei se eu consegui passar bem a diferença entre intervenção e golpe. Certo. Golpe é algo ditatorial. A intervenção ela é democrática. Certo. E qual seria... Por que o senhor acha que demora tanto para o Exército interagir, sendo que já está tão claro que o Senado está praticamente vendido e que existe toda esse monte de irregularidades dentro do governo? Essa pergunta é muito boa. Isso chama-se desinformação. Desinformação. Está em que sentido?
existem muitas pessoas, tá, na internet, e estão cobrando isso. Por que o Exército não faz nada? Por que o Exército não sei o quê? Por que as Forças Armadas não fazem alguma coisa? Isso é desinformação. Isso, logicamente, deve ter pessoas muito bem treinadas ali, do PSDB, do PT, que são partidos de esquerda, que estão governando o país, utilizando a técnica das tesouras, que é um brigando com o outro, mas nada mais do que eles querem alternância no poder. Eu quero que vocês entendam o seguinte, vou dar um exemplo prático aqui. As Forças Armadas estão lá quietinhas, sem fazer nada. Porque a Constituição, no artigo 142, diz quem são as pessoas, ou então as instituições que podem acionar as Forças Armadas. Se as Forças Armadas tomarem a iniciativa, isso pode ser um golpe, ou então caracterizado como um golpe internacionalmente. Se o povo, por as ruas, pedir pelas Forças Armadas, isso é intervenção. Agora, deixa eu colocar um item aqui para que todo mundo ouça e preste bastante atenção. Nos outros países do mundo, onde teve comunismo, totalitarismo sanguinário, como que eles fazem? Primeiro, eles desinformam a população, depois compram os parlamentares, ou seja, o governo não precisa comprar no Brasil 200 milhões de pessoas, ele precisa comprar 500 parlamentares, certo? E esses parlamentares que já estão comprados modificarem as leis a ponto de colocar as Forças Armadas como missão principal proteger o presidente, aí, se as Forças Armadas forem às ruas, bater na população, por incrível que pareça, isso é legal, porque as Forças Armadas, constitucionalista, legalista, faz tudo o que está escrito. Então, não esperem que as Forças Armadas saiam para as ruas hoje, com as leis que nós temos hoje, a não ser que algo de muito grave aconteça, e isso tem que partir da população. Ou então, invasão de fronteiras, que isso está previsto na Constituição. Fora isso, ela não vai sair. Mas se as leis mudarem, como toda lei muda, sem que o povo queira, e passar as Forças Armadas como missão principal defender o presidente, aí o presidente perdeu. Ou a polícia, criar uma polícia especial para fazer isso. O povo perdeu, não tem mais muito o que fazer. Quando eu fui para a Alemanha, para ser especialização lá, eu quis muito entender o exército alemão, o que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. Aí, primeira coisa que eu fiquei surpreso, o exército alemão não era nazista. Como? Alemanha, não, nazismo é um partido. Uma das primeiras medidas que Hitler tomou foi alterar a Constituição e fazer com que as Forças Armadas, ao invés de defender a pátria, como era igual à nossa Constituição, passou a ter obediência irrestrita ao Führer, que era o próprio Hitler. Então, com isso, a missão das Forças Armadas era cumprir o que o presidente falava. Completamente diferente, mas na mesma linha, aconteceu na Venezuela. Então, lá, as forças policiais, as forças armadas, que são legalistas, constitucionalistas, tudo que está escrito, foram modificadas as leis por representantes do povo, que não compraram exatamente como aqui, e lá eles legalmente eles cumprem o que o presidente manda, não que a pátria quer, o Congresso quer, não o que o presidente manda. Não sei se eu fui bem claro, então nós estamos sofrendo um risco que vocês não fazem ideia. Eles estão também se aproveitando de uma coisa que é cultural do brasileiro, que eu espero que vocês entendam também, que é o mês de dezembro e o mês de janeiro. Férias, Natal, Carnaval, Ano Novo. Então, todos esses fatores
fundamental para que o brasileiro esqueça de tudo. Então, É verdade. crítico de risco, onde, por si só, o povo brasileiro vive um genocídio sem igual, que são esses 58 mil assassinatos por ano, 20 mil estupros por ano, sendo que o jornal Globo disse que não são 20 mil estupros, foram registrados 20 mil estupros no ano, mas o jornal Globo disse que são mais de 100 mil estupros por ano. Para vocês terem ideia, na Guerra dos Balcãs, Bósnia, foram 20 mil estupros em 5 anos. 5 anos. Se eles praticassem 20 mil estupros num ano, como foi aqui no Brasil, eles não teriam tempo nem para fazer guerra. Não sei se vocês assim, estão me entendendo. 58 mil assassinatos por a quantidade de soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã em 7 anos. Em 7 anos. Essa guerra da Síria, onde se fuzila gente todo dia, mostrado, está na internet, mata 20 mil por ano. Nós somos 3 vezes pior que eles. Então, tudo isso, por si só, era para o povo ter noção que nós estamos sendo enganados. Nós estamos sendo enganados. Desde FHC, quando se expatriava dinheiro público e ninguém fazia nada, desde o Lula com empréstimo para ditaduras e tudo mais, para vocês terem ideia. O que é um empréstimo? Um empréstimo entre dois países. No caso do Brasil, eu sou presidente, a Tatiana é a outra presidente. Então, eu assino com a Tatiana uma intenção de empréstimo. Tá? Esse contrato, eu, presidente do Brasil, mando para a Câmara de Deputados. Se a Câmara aprovar, ela manda para o Senado. Se o Senado aprovar, volta para o presidente e sanciona. Sancionado, manda para o banco, o nosso banco assina com outro banco e faz empréstimo. Isso é empréstimo legal, você manda dinheiro e pode cobrar. Quando Lula e Dilma fizeram isso ilegalmente, é um rolo, é um curso mesmo. E o Congresso Nacional não fez nada, e o Judiciário não fez nada, e o Executivo, que o representante é presidente, também não fez nada, todos os 3 estão comprados. Isso é um crime. Todos os 3 estão comprados. Então, o artigo 2 da Constituição Federal, que diz que tem que manter a independência dos 3 poderes, ele não existe. Então, o povo brasileiro tem que ter noção do seguinte: o Brasil está falido. Poucas pessoas, somente esse grupinho que está em Brasília, e no total, juntando os congressistas e outros bandidos, não dá 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas que representam 0,00009 da população brasileira vão decidir todo o futuro do nosso país e dos nossos filhos. Não sei se eu fui claro. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Nós temos pouco tempo, porque daqui a pouco o que acontecer vai ser legal.